A Menina Mais Fria de Coldon. Um livro escrito por Holly Black. No mundo de Tana existem cidades rodeadas por muros, são as Coldons. Nelas, monstros que vivem no isolamento e seres humanos ocupam o mesmo espaço, em um decadente e sangrento embate entre predadores e presas. Depois que você ultrapassa os portões de uma Coldon, nunca mais consegue sair. Em uma manhã, depois de uma festa banal, Tana acorda rodeada por cadáveres. Os outros sobreviventes do massacre são seu insuportavelmente doce ex-namorado que foi infectado e que, portanto, representa uma ameaça, e um rapaz misterioso que carrega um segredo terrível. Atormentada e determinada, Tana entra em uma corrida contra o relógio para salvar o seu pequeno grupo com o único recurso que ela conhece. Atravessando o coração perverso e luxuoso da própria Coldon. A Menina Mais Fria de Coldon, da aclamada Holly Black, é uma história única sobre fúria e vingança, culpa e horror, amor e ódio. Capítulo 36. Quando Pearl saiu do ônibus, ela pegou um táxi. Quando o táxi a deixou sair, passando por um posto de controle com um guarda detestável, a motorista olhou para ela por um bom tempo. Que tal se eu levar você de volta, menina? Perguntou-lhe a mulher, inclinando-se para fora da janela. Tinha uma cabeleira escura e trançada de modo a parecer que estava usando uma coroa. Não cobro nada. Agora que você já viu isso daqui, não precisa ficar em um lugar desses. Eles vão comer uma coisinha como você e ainda vão ficar com fome. Não, obrigada, disse Pearl, entrando no edifício. Ela já havia ignorado um monte de ligações de casa, então não deixaria que uma estranha a abalasse. Não se sentiu nervosa até estar sentada em um banco áspero de concreto, assinando formulários que continham palavras como abrir mão de todos os direitos e ameaça nacional. Uma vez que ela dissera estar infectada, eles a enfiaram prédio adentro como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ninguém tentou convencê-la de que essa era uma decisão ruim. Ninguém nem mesmo olhou para as marcas que ela havia feito na parte interna do braço, como preparativo. Mas não foi até estar pendurada em cima da cidade em uma jaula de ferro que ela começou a pensar que talvez tivesse cometido um erro. Coldon não se parecia com o que Pearl havia esperado do lugar. Em todos os vídeos, o lugar parecerá uma festa infinita, cheia de pessoas belas e bem vestidas, mas as ruas eram, em sua maioria, vazias e forradas de lixo. E a cidade era grande, realmente grande, com edifícios estirando-se em direção às muralhas mais afastadas. Pearl começou a se perguntar se talvez não fosse tão fácil se achar por ali como ela havia pensado. Depois que vira a luta de Tana com a garota de cabelos azuis na casa de Lucien Morial, depois de assistir ao vídeo em que a garota afundava as presas no pescoço de Tana, Pearl fora direto para os fóruns dos fãs. Havia muitos garotos nojentos bancando os pervertidos, falando sem parar de como haviam curtido assistir à luta das meninas. Ela ignorou-os e escreveu seu próprio post, em que perguntava se a irmã estaria bem. Durante uma tensa hora, não recebeu nenhuma resposta. Enquanto estava sentada na cama, atualizando o navegador, continuava pensando no que sua avó e seu avô haviam lhe dito, sobre como era seu trabalho cuidar de Tana, algo que Pearl não poderia fazer se elas não morassem no mesmo lugar. Se ela tivesse ido até Coldon com Tana, as duas poderiam ter ficado em um dos velhos armazéns perto da água. Teriam saído com Aidan e ido a festas em vez de ir à escola, e o que acontecerá com Tana nunca teria acontecido, porque Pearl teria dito à irmã que aquela garota era encrenca. Mas talvez agora fosse tarde demais para fazer alguma coisa. Então, por fim, um dos moderadores do fórum enviou uma mensagem particular a ela. O nome dele era Nicholas, e ele disse que sua irmã estava bem, mas que, se ela fosse a Coldon, Lucien estava interessado em conhecê-la. Não conte a ninguém, ele escreveu. Pense em como sua irmã vai ficar surpresa. E foi nisso que ela pensou durante toda a viagem até lá. Tudo o que tinha que fazer era dar um jeito de chegar à casa de Lucien Morial. Ela imaginava que isso seria fácil. Pensou que só teria que perguntar às pessoas certas e eles lhe mostrariam o caminho. Enquanto caminhava pelas ruas, porém, ninguém parecia seguro o bastante para que ela se aproximasse da pessoa. Um grupo de estranhos magros e sujos estava parado em volta de uma lata de lixo em chamas, cozinhando algo em gravetos longos e aplainados, e a comida lembrava muito insetos. Parecia mais provável que eles roubassem as coisas de Pearl em vez de ajudá-la. Porém, ela havia visto muitas transmissões da casa de Lucien, e algumas delas continham tomadas externas. Tudo o que Pearl teria que fazer seria encontrar a parte de Springfield em que ficavam as grandes e antigas mansões. Tinha certeza de que reconheceria a casa quando a visse. Revigorada por essa ideia, começou a marchar na direção da área da cidade onde as luzes eram mais brilhantes. Ei, disse uma voz, e ela se virou.
Uma garota com cabelos loiros encaracolados e um vestido de verão detonado estava apoiada em uma parede de tijolos, com uma bolsa jogada por cima de um dos ombros, fumando um cigarro que fedia a algum tempero. Você precisa de um lugar para ficar? Não exatamente, respondeu Pearl, sentindo-se tímida. Eu estou procurando pela minha irmã e... eu tenho um amigo que conhece muita gente, disse ela, desgrudando-se da parede. Não é seguro nas ruas por aqui. Todos nós viajamos em um grande grupo, fugindo de casa, como você, certo? Você deveria vir comigo. Pearl não havia pensado em si mesma como uma fugitiva. Afinal, não era como se ela não soubesse aonde estava indo. Não era como se fosse ficar sozinha. E havia um quê de assustador em relação àquela garota, algo que não estava certo no jeito como ela falava, como se todas aquelas palavras fossem ensaiadas. Obrigada, respondeu Pearl, mas eu tenho que ir encontrar a minha irmã. Meu amigo ia gostar muito de você, disse a garota, com um sorriso no rosto que parecia largo demais para ser verdadeiro. Venha jantar com a gente. Você deve estar com fome, certo? Não, começou pela dizer quando a garota loira segurou com força em seu braço, afundando os dedos nele. Ok, chega de ser legal. A garota começou a arrastá-la por uma viela. Você vem comigo. Pearl tentou se soltar com um puxão, arranhando os dedos da garota, que enfiou a mão na bolsa e tirou de lá uma faca com a outra mão, do tipo de faca de fatiar legumes, normalmente usada em cozinhas. Eu disse que não ia ser legal. Pearl gritou. As pessoas que estavam perto da lata de lixo ergueram os olhares de relance por um breve instante, mas nenhuma delas se mexeu. A garota apontou a faca para o peito de Pearl, fazendo com que ela ficasse abruptamente quieta. Vamos lá, disse ela. Não haja como um bebezinho. O que vai acontecer comigo? Perguntou Pearl baixinho, com a voz trêmula. A garota loira não lhe respondeu. Estava olhando adiante de Pearl, arregalando os olhos. De repente, soltou o braço de Pearl e começou a correr. Pearl não havia achado que era possível ficar mais assustada, mas o que havia deixado aquela garota horrorizada tinha que ser algo muito, muito ruim. Ela se sentiu zonza de temor, como se fosse desmaiar caso se virasse. Pressionou os olhos e fechou-os. Em seguida, inspirando fundo, girou e abriu-os, preparada para gritar, com a garganta já rouca do tanto que gritara antes. Aidan estava sorrindo para ela, com os cabelos soltos caindo sobre os olhos cor de rubi, os dentes afiados, evidentes, enquanto ele cruzava o asfalto remendado. Eu venho procurando você por toda parte, disse ele. Atrás de Aidan, das sombras, vinha um segundo vampiro. Capítulo 37. Segurando a balestra junto ao peito, Tana foi cruzando o gramado sorrateiramente em direção à casa de novo. A mansão parecia vazia sem os festeiros barulhentos saindo pelas portas, mas as janelas de vidro escuro da propriedade brilhavam com a luz. Enquanto subia os degraus até a porta lateral no longo pórtico que cercava a casa, ela viu uma câmera oscilando lentamente para o pátio vazio. A luz na câmera brilhava vermelha, não estava gravando. Tana abaixou a cabeça para passar debaixo dela mesmo assim. Sugando o ar, virou a maçaneta na porta e se esgueirou para dentro. Todos os caçadores de vampiros deviam ter começado assim, com os parcos suprimentos e um sério ressentimento. Ela pensou na irmã, Pearl, em algum lugar dessa lugubricidade fortificada, e estava determinada a guardar esse ressentimento com mais força do que qualquer um deles já tivera. Aos 10 anos de idade, Pearl havia começado a assistir a programas de caça a vampiros de forma obsessiva depois de uma onda de pesadelos tão ruins que ela acordava gritando. Assistir às festas de Lucien fora algo que viera depois. Ele deveria ter parecido seguro, preso por trás dos altos portões de Coldon, visto somente através de uma tela de computador. Aperte o botão de pausa e ele para. Aperte o play e ele sorri. Veja-o olhando através da tela, como se ele pudesse ver totalmente dentro da sua alma minúscula e machucada. Todos nós acabamos nos sentindo atraídos por aquilo que tememos, atraídos para a busca de uma forma de nos colocar a salvo de alguma coisa rastejando para dentro dela, amando-a, tornando-nos aquilo que tememos. Porém, o verdadeiro Lucien era o motivo pelo qual o mundo havia caído, ele era a causa das mortes de todo mundo na casa da fazenda e estava prestes a entregar Gabriel para uma criatura ancestral e terrível. A única forma de alguém estar a salvo dele seria matando-o, passando sorrateiramente pelos aposentos vazios. Tudo que ela viu se mexer foram câmeras montadas no alto, em paredes recobertas com seda, todas as câmeras com as luzes piscando vermelhas. Por fim, Tana ouviu vozes, ecoando pelos corredores. Vinham do imenso salão de baile com teto de vidro.
Ela foi se aproximando, agachando-se do lado de fora das portas duplas e espiando lá dentro. 3 vampiros de Lucien estavam lá, todos vestindo robes pretos, arrumando uma grande mesa no meio do salão, junto com 2 cadeiras. Atrás dela estava Gavriel, nu até a cintura, os braços e pernas afastados uns dos outros por barras prateadas e atado com pesadas correntes. Longas marcas azuladas em forma de cruzes marcavam seu peito. O sangue escuro havia secado em um padrão, como se fosse um mapa, sobre a barriga. Tudo deve parecer muito real. Lucien andava de um lado para o outro, vestindo creme e branco, os cabelos de um dourado claro puxados para trás. O que deu na sua cabeça para libertar aqueles prisioneiros? Ele gritou de repente. Gavriel olhou para ele, e sua face era insondável. Eu não libertei ninguém, infelizmente. Até mesmo quando eu me soltei, encontrei novas correntes. Assim como você não matou aquele guarda. Sua garota fez isso também, imagino. E onde está ela agora? Lucien limpou uma das mãos suja de sangue na perna da calça, não parecendo notar a mancha. Gavriel não disse nada. O Aranha vem enviando pessoas atrás de mim, sabe? Assassinos. Covardes, tolos recém-transformados, sem nem mesmo uma década de existência. Atrás de mim. Por causa do show. Porque ele acha que é um embaraço desfilar por aí na frente dos humanos, como se ser um vampiro fosse ser cidadão de algum país banhado a sangue e ele fosse o ministro da propaganda política. Bem, agora todos saberão como eu limpei a sujeirinha dele. É isso que eu sou? Perguntou-lhe Gavriel, com a voz baixa. A sujeira dele? Lucien ergueu o olhar para ele, surpreso, como se não tivesse se lembrando de que Gavriel estava ali. Não. Você é meu, disse Lucien depois de uma pausa de um instante. Eu o criei e você é meu. Minha sujeira. Tana não sabia ao certo o que aquilo queria dizer, mas era sinistro como o próprio inferno. Ela pressionou o ombro junto à parte de trás da porta. Seu coração espancava o peito e ela tentava reunir coragem. Todo plano é um castelo de cartas. Mude uma coisa, uma variável, e a coisa inteira vem abaixo. Então, imagine que Tana atirasse em Lucien. E então, o que aconteceria? O pessoal de Lucien tentaria pegá-la, Gavriel tentaria se livrar das correntes, e talvez os dois fossem bem-sucedidos ou um deles conseguisse ou nenhum dos dois obtivesse sucesso algum. Não há saída, ela lembrou-se. Há apenas o que você fizer antes de morrer. Os dedos de Tana coçavam no gatilho da balestra. Eles estão aqui, disse um dos vampiros de Lucien. A cor de tenebras está aqui. A mão de Tana estava mais firme do que deveria, e ela sentiu a balestra leve nos braços, com sangue de vampiro correndo pelas veias. Pensou em todas aquelas horas que passará jogando dardos com Pauline no boliche, pensou em como havia aprendido a mirar do jeito certo. Liguem as câmeras, gritou Lucien, erguendo uma das mãos como se estivesse conduzindo uma orquestra. Em volta de todo o salão, as luzes vermelhas estavam ficando verdes. Eu quero que o mundo veja isso. Ela visualizou aonde a flecha deveria ir, viu isso na mente. Então, tudo o que tinha que fazer era ficar firme e girar. Atirar. Em seguida, ficar de pé e sair correndo. Não ficar ali para ver se ele havia sido atingido. Não ficar ali para ver se ele havia caído. E certamente não ficar para ver se a flecha de madeira havia acertado Lucien no coração e o havia matado. Não ficar para observar a cena com uma sensação de triunfo, nem se vangloriar, nem pela satisfação de saber que havia tirado aquela expressão presunçosa da cara dele. Ficar firme. Girar. Mirar. Atirar. Correr. Ela olhou para Gavriel, que ainda estava com sangue incrustado no pulso onde ela o havia mordido, a cabeça virada para um dos lados, de modo que ela podia ver o rosto dele apenas de perfil, as têmporas, os cabelos caindo sobre o rosto e os abatidos olhos vermelhos. Ele pendia de correntes prateadas que cercavam seus braços e pernas. Talvez ela o estivesse salvando. Talvez. Sua chance era agora. Ela sugou o ar e girou no corredor, erguendo a balestra. Deu 2 passos em direção a Lucien, apoiou-se e atirou. A flecha saiu voando. Tana teve um momento para ver Gavriel erguendo a cabeça, arregalando os olhos. Ela teve um instante para ver Lucien se virar, curvando a boca em um rosnado. Os guardas começaram a ir na direção dela, inumanamente rápidos, e ela esqueceu-se do que havia dito a si mesma. Ficou paralisada, segurando a respiração e esperando para ver se havia acertado. Lucien ergueu o braço para golpear a flecha no ar, mas foi lento demais. A flecha rasgou o tecido da manga do casaco e atingiu-o no peito. Sua boca abriu-se, deixando as presas à mostra, em um grito quase cômico de surpresa. Cambaleando para trás, ele caiu, apoiando-se em um dos joelhos. Sangue escuro ensopava sua camisa branca. Ela quase riu alto. Os 3 guardas vestidos de preto de Lucien estavam quase chegando perto dela. Por fim, alguns segundos tarde demais, muito tarde demais, ela virou-se e pôs-se a correr, com os pés descalços batendo no chão lustrado de madeira, uma pulsação devoradora zunindo dentro dela.
Tana podia ouvir os guardas bem atrás dela, com os hobbies ondeando no ar como cortinas em um vento forte. Correndo na direção da porta da frente, ela enrijeceu-se como aço para lançar-se com o ombro para cima da porta, quando a mão de alguém pegou na parte de trás de seu vestido. Ela foi puxada para trás. Tana deu um giro com a rapidez de uma chicotada, batendo a balestra com tudo no vampiro mais próximo de si como se fosse uma maçã. Ela acertou o rosto de uma mulher, que deu risada, com as presas longas, afiadas e muito brancas contrastando com o batom vermelho. Ela enfiou os dedos nos cabelos de Tana, afundando as unhas na cabeça dela enquanto marchava com ela pela sala, e depois a jogou com tudo de encontro ao batente de uma porta. O mundo virou um borrão. Tana olhou ao seu redor, para os outros 2 guardas, cercando-a como tubarões. Da outra sala, uma voz estava gritando para que eles parassem imediatamente. Soava como a voz de Gavriel, mas deveria ser Lucien quem estava falando. Tateando, Tana tentou recarregar a flecha na balestra até que ela foi arrancada de sua mão. A lâmina de metal e madeira estava dentro do alcance, presa com tiras em sua coxa, mas ela não esticou a mão para pegá-la até que sua cabeça houvesse ficado completamente desanuviada. Entregue-a para mim, disse uma vampira vestida de cinza, cujo sotaque alemão dificultava o entendimento das palavras. Uma das vampiras da Corpes do Aranha. Eles estavam se reunindo em volta dela, todos vestindo o mesmo uniforme cinza e largo. O guarda de Lucien soltou-a, e 2 membros das tropas do Aranha a agarraram. Seus dedos eram frios encostados nos braços desnudos de Tana. Ah, isso é esplêndido, disse Lucien, enquanto ela era arrastada de volta para o salão de baile com domo de vidro. Sua garota idiota, triste e louca. Ele vai trair você. Ela gritou para Gavriel. Gavriel ficou observando Tana com impassíveis olhos vermelhos e não disse nada. Um de seus braços estava livre das correntes, como se ele tivesse tentado chegar a ela a tempo. Tana esperava não ter colocado Gavriel mais em perigo ainda. Depois de um instante, o olhar dele voltou-se para a mulher de sotaque alemão que segurava o braço de Tana. Algo se passou entre eles que Tana não conseguiu acompanhar. Lucien puxou a flecha de madeira para fora do peito e jogou-a no piso de mármore, manchando os ladrilhos de vermelho escuro. Verdadeiramente um deleite. Soltea, por favor. Tana sentiu mão soltando-a, e, sem o apoio delas, sentiu-se envergonhada ao descobrir que estava desorientada, e de um jeito alarmante. Venha aqui, minha querida iludida, disse-lhe Lucien. Foi Gavriel que fez você fazer isso? Talvez ele não goste muito de você, no fim das contas. Ninguém me mandou fazer isso, disse Tana, permanecendo onde estava. Eu quis matar você por conta própria. Lucien abriu os bracos, dando risada. Bem, venha então. Mate me. Ou não, vamos esperar até que o Aranha tenha chegado aqui e poderemos fazer uma apresentaçãozinha de gladiadores para ele. Você acha que ele gostaria disso? Se esperássemos, você teria alguns instantes para se recompor. Tana deu um passo sem firmeza na direção dele. Sua cabeça girava. Os guardas moveram-se com rapidez também. Ela havia visto Gavriel soltar-se das pesadas correntes que o atavam no quarto de hóspedes da casa da fazenda, libertar-se do porta-malas de metal do carro dela. E, se Lucien era o criador dele, isso queria dizer que ele era ainda mais velho do que Gavriel, mais poderoso do que ele. Ela não poderia lutar com Lucien em um combate mano a mano. Até mesmo jogar a faca na direção dele seria inútil. Ele não seria surpreendido, não quando ela estava parada, em pé bem na frente dele, e ele teria um bom tempo para esquivar-se do golpe. Lucien, disse Gavriel, se você está propondo um duelo, eu creio que ela possa escolher a arma. Espero que ela escolha a mim. Tana ergueu o olhar e viu, mais uma vez, que uma das mãos dele estava livre das correntes. Apesar da mente anuviada e do medo que lhe apertava o peito, não conseguia deixar de pensar que havia alguma coisa estranha ali. Se ao menos conseguisse saber o que era. As correntes. Esse era o problema. Lucien havia enviado Elizabeth para pegar Gavriel, havia enviado a vampira com correntes que definitiva e absolutamente deveriam aprisioná-lo. Só que não dera certo. Ele estivera fraco depois que eles fugiram da casa de fazenda de Lance, estivera faminto e queimado pelo sol, porém, ainda assim ele havia feito aquelas correntes de ferro em pedacinhos, ainda havia arrombado o porta-malas do carro dela como se fosse feito apenas de papel grosso. Lucien deveria saber quão forte era Gavriel, se ele mesmo fosse mais forte. As correntes eram falsas esta noite, mas não naquela época. Você realmente não sabia que ela estava vindo até aqui, sabia? Para salvá-lo, disse Lucien, girando de frente para Gabriel. Ele enfiou a mão nas dobras do casaco e removeu dali uma lâmina longa e fina, tão brilhante quanto as escamas de um peixe. Você viu? Ela quase acertou meu coração. Então você estaria perfeitamente seguro, disse Gavriel. Já que não tem um. Doeu, disse Lucien com petulância, esfaqueando a barriga de Gavriel repetidas vezes, com a faca fazendo um som horrível quando raspou uma das costelas. Viu? Isso dói. Gavriel emitiu um som baixinho como estivesse se asfixiando.
O sangue manchou sua boca. Lucien devia ter acertado um pulmão. Mas não há nada de que você goste mais do que quando dói um pouco, não é? Perguntou Lucien. A boca de Gabriel ergueu-se em um sorriso voluptuoso. É claro que há. Eu gosto quando dói muito. Lucien esfaqueou mais uma vez, torcendo a lâmina em volta das tripas de Gabriel. Este soltou um gemido. Isso é o que você ganha por voltar até aqui, achando que vai se vingar de mim. De mim, seu criador. Quanta coragem! Sussurrou Gabriel, com aquela luz de demência nos olhos, o sangue escorrendo de um canto da boca. Afastando-se deles, Tana percebeu uma coisa. Gabriel havia chamado a atenção de Lucien e atraído sua fúria deliberadamente. Mas o que ele estava fazendo? Lucien havia dito que o Aranha enviará assassinos atrás dele. Poderia o Aranha haver decidido libertar Gabriel e deixar que ele pagasse sua dívida matando Lucien? Mas, então, por que o Aranha viria? Por que não ficar em Paris e deixar que o trabalho fosse completado sem nenhum perigo para ele mesmo? A cabeça dela girava. Havia algo que Tana não estava captando. Ela sentia isso da forma como a gente sente quando tem uma palavra bem na ponta da língua. Lucien deixará a faca onde estava, completamente enfiada na barriga de Gabriel, até o cabo, e andava de um lado para o outro no chão de mármore. Lucien parecia transcendent de fúria, como se estivesse assiso por dentro. Um dos guardas vestidos de cinza, um vampiro de pele escura e maçãs do rosto largas, deu um passo à frente. O Aranha está quase à sua porta. Ele informou a Lucien. Eu sugiro que você se prepare. Lucien olhou para eles como se houvesse se esquecido do grupo dos guardas, como se houvesse esquecido a chegada iminente de um vampiro ancestral, esquecido quaisquer barganhas. Gabriel esticou a mão para pegar no cabo da faca enfiada no próprio estômago e puxou-a para fora. Então ele olhou de relance para Tana e abriu um largo, estranho e conspiratório sorriso, como se eles estivessem partilhando algum segredo. Tana, vá. E, simples assim, todas as peças do quebra-cabeça se juntaram na mente de Tana. Ela começou a rir, aquela risada nervosa e louca que estivera segurando desde que acordara em uma banheira para se deparar com uma casa cheia de cadáveres. A risada lunática de alguém que achará tudo muito difícil e complicado de entender desde o começo. Lucien olhou para ela com o senho franzido. Ela estava rindo tanto que o próprio vampiro começou a sorrir, desconfortável. O Aranha está aqui, ela conseguiu dizer, cuspindo, acalmando-se por fim. Ele já está aqui, não está? Este tempo todo ele estava aqui. Com um puxão, Gabriel soltou o braço esquerdo, libertando das correntes, e os aros das algemas penderam em volta do pulso como se fossem braceletes. Ele ergueu a adaga, manchada com o próprio sangue, e passou a língua pela lâmina. Ela é bem mais esperta do que você, Lucien. Como você? Perguntou-lhe Lucien. Que história é essa de que o Aranha está aqui? O Aranha está morto, disse Gabriel, cuja boca se curvava em um largo e aterrorizante sorriso. Ele está morto. Morto há semanas. Morto quando eu deixei Paris. Foi assim que escapei. E eu o matei. Lucien balançou a cabeça, olhando para Gabriel, perplexo, e não entendendo o que estava acontecendo. Não. Isso não é possível. Ele é ancestral. Você não pode tê-lo matado. Você é só. Você é, eu sou o Aranha agora, disse Gabriel. Os membros vestidos de cinza da Corpes seguravam os 3 guardas de Lucien. Com rapidez e eficiência, lâminas de madeira foram enfiadas em seus corações. Eles caíram, um atrás do outro, com sons ocos, nauseantes. Foram precisos 10 anos para que a minha oportunidade surgisse. E ele me deixou um legado poderoso. Seus segredos, repetidos na minha frente, seus cofres fortes e suas contas bancárias, e todas as coisas que faziam dele o Aranha, operando nos bastidores. Porém, o maior legado que ele me deixou foi o sangue. Estou muito mais forte do que você se lembra. Muito, muito, muito mais forte. Lucien olhou para ele, e o horror pleno por fim se mostrou em sua face. Ele olhou ao redor do salão de baile, vazio, exceto pelos guardas do inimigo e das câmeras de vídeo olhando para baixo, para ele. As câmeras que estavam registrando tudo isso. Quando você soube? Gabriel perguntou a Tana, como se estivesse tendo uma conversa normal com ela. Na verdade, só agorinha mesmo, respondeu ela. Alguma vez cheguei a contar a você como eu a conheci? Perguntou Gabriel a Lucien. Seu peito era uma bagunça de sangue escuro. Ele mal parecia notar as feridas, nem mesmo se encolheu de dor ao dar uns passos pelo chão de mármore. Ela pensou no que Jameson havia falado sobre corvos que deixavam as formigas picarem suas asas porque haviam ficado viciados no ardor do ácido. Imaginou se alguém poderia ser ferido com tanta frequência a ponto de sentir falta disso. Lucien não lhe responderá, mas a arrogância havia desaparecido de sua face. Gabriel sorriu, fazendo um gesto casual com as mãos enquanto falava, com a faca que segurava cortando o ar. Depois que o Aranha foi morto, eu ainda não fui eu mesmo por um bom tempo.
Parece que acordei, deitado no chão frio, cercado pelo que havia sobrado daqueles que haviam me capturado. E eu me dei conta de que, com o aranha morto, eu comandava todos os recursos dele. E então pensei em você, Lucien. Pus os pés no porto de Boston antes de permitir que eu mesmo me curasse, meio ensandecido e meio morto de fome. Acho que fiz parecer muito mais que eu realmente estava fugindo. E você enviou Elizabeth atrás de mim de imediato, assim que soube que eu havia chegado, não foi? Bem na época em que você enviou uma carta ao Aranha jurando que me capturaria novamente. Elizabeth e seus ignorantes me alcançaram ao lado do rio Blackstone. Eu havia me esquecido de como ela era bela. Gavriel sorriu com a recordação. Ela me prendeu em uma armadilha com facilidade. Eu estava exausto e não tinha motivo nenhum para lutar muito, afinal, ela pretendia me trazer bem para o seu lado. Para falar a verdade, envolto em correntes de aço, jogado na traseira da limusine de janelas pretas deles, eu dormi como não havia dormido em uma década. Quando acordei, eles estavam me arrastando em direção a uma casa de fazenda. Fazia tanto tempo que não saíam de Coldon que decidiram fazer um banquete. Elizabeth e os outros estavam bêbados de sangue, empanturrados e lentos, rindo do que haviam feito. E eles me levaram para o quarto dos fundos, faminto como eu estava, para me mostrarem um garoto que já havia sido mordido. Eles o haviam atado à cama e me acorrentaram de modo que ele ficasse simplesmente fora do meu alcance. Ela disse que, se eu me comportasse, poderia tê-lo pela manhã. Então eu me sentei e fiquei olhando enquanto ele se contorcia. Você ainda está aí? Ela havia me perguntado, batendo com os nós dos dedos na minha cabeça antes de ir se ajeitar no porão. Você se lembra de todos os bons momentos que tivemos? Eu não respondi. Eles cobriram as janelas e me deixaram ali, com o cheiro do sangue do garoto preenchendo os meus pensamentos. Eu fiquei observando, lembrando-me do motivo pelo qual eu precisava esperar que escurecesse, mas os motivos faziam cada vez menos sentido na minha mente estragada. Foi então que Tana entrou. Gavriel olhou para ela. E ela elaborou um plano para salvar o garoto e para me salvar. Você consegue imaginar isso, Lucien? Quem no mundo permitiria que eu fosse salvo? Ninguém com algum bom senso, respondeu Lucien. Mas por que você foi com ela? Estava sendo trazido diretamente até mim por Elizabeth. Era esse o seu plano, não era? Por que sair em uma viagem tortuosa pela estrada com um par de adolescentes? Gavriel deu de ombros, abrindo um sorriso bem largo e terrível. Eu gostei do jeito como eles olhavam para mim. Gostei de dirigir. E quis ver o que aconteceria. Você é louco, disse Lucien. Você é mesmo insano. So mesmo, volviu Gavriel. E estou aqui para me vingar de você. Eu só peguei o caminho mais longo. Então me mate. Lucien abriu com força a camisa, deixando à mostra a pálida pele branca. Mate me. Gavriel deu um passo mais para perto dele e hesitou. Lucien era seu criador, o mantenedor das lembranças das pessoas e dos lugares que se foram fazia tempo, o monstro que vira em Gavriel um talento para monstruosidade. Tana pensou no que Lucien havia dito da última vez que eles estiveram nesta sala, com as armas na mão. Todo herói é o vilão de sua própria história. Ela apostava que, naquele exato momento, prestes a matar seu criador, Gavriel se sentia bem vilanesco. E, naquele meio segundo de hesitação, Lucien lançou-se para cima de Tana. Ele segurou-a pela garganta, erguendo-a bem alto do chão. Ela estava sufocando, em pânico, golpeando o ar. Vira pessoas fazerem isso antes em filmes, mas nunca imaginara o quanto seria doloroso. Não conseguia respirar, sua traqueia estava sendo esmagada para dentro. Lucien Soria. Atire essa faca e eu quebro o pescoço dela, disse Lucien, devagar. Qualquer movimento do seu pessoal e eu quebro o pescoço dela. Diga alguma coisa espertinha e eu quebro o pescoço dela. Gavriel assentiu, pressionando as mãos juntas como se em prece. O que você gostaria que eu fizesse? Não, pensou ela, mas não conseguia falar, pois estava sendo asfixiada. Não o deixe ir, minha irmã. Minha irmã não está a salvo. Tana podia sentir os olhos saltando das cavidades, os braços se debatendo e as pernas chutando o ar. Ele ergueu ainda mais alto, com um sorriso cruel no rosto enquanto ela lutava para pegar a adaga na coxa, fechando a mão em volta do cabo. Lucien observava Gavriel com grande satisfação. Pegue o seu pessoal e saiam da minha casa. Todos vocês, se você quiser de volta esta criatura lamurienta. Saiam daqui. Nós vamos embora, disse Gavriel, acenando para os membros de sua corpes, vestidos de cinza. Eles começaram a se mover em direção às portas duplas. Mas coloque-a no chão. Ela é humana. As gargantas deles são frágeis, e, se ela morrer, você não terá muito com que barganhar. Lucien colocou os pés de Tana no chão, com a mão ainda no pescoço dela. Tana tinha apenas uma chance. Ele não sabia quanto sangue de vampiro havia dentro dela. Não sabia quão rápida ou quão forte ela era.
Tana sugou o ar, inspirando uma única vez ao mesmo tempo que enfiava a faca no peito dele, em cima, logo abaixo da costela. A faca entrando nele fez um som similar ao de papel rasgando. Lucian Arregalo os Alhos. Por favor, disse ele, e as palavras saíram tão baixinho que ele mais pareceu estar só respirando. Per. Eu posso sentir a ponta junto do meu coração. Naquele instante, soou como o homem que deveria ter sido algum dia, apenas um pouco mais velho do que ela e amedrontado. Por favor, eu lhe darei qualquer coisa. Diga a eles o que você fez, falou Tana, acenando com o queixo em direção às câmeras. Conte ao mundo o que você fez. Lucia encerrou os olhos e começou a falar. Casper Morales. Fui eu. Eu o transformei. Em seguida, ele abriu os olhos cor de rubi e fixou o olhar em Tana. Olhava-a como se ela fosse a única coisa que importasse no mundo inteiro, como se fosse a única coisa que ele amara na vida. Perdoe-me e eu farei com que cada sonho impossível que você já teve se torne realidade. Você acha que ninguém pode saber o que você quer, mas eu já sei o que é. Existem aqueles que você ama e pelos quais teme. Existem aqueles que você ama e que não merecem esse amor. E ninguém viu quão incrivelmente especial você é, a forma como você reluz, como uma chama luminosa. Ela sentiu como se sua mão estivesse na maçaneta da porta da adega, com os pés preparados para descer novamente os degraus empoeirados. Pensou em Gabriel, dirigindo o carro pela noite cálida de verão, com vento nos cabelos enquanto ela lhe dizia que a misericórdia nunca poderia ser algo ruim e ele respondia, este é o mundo que eu refiz com a minha terrível misericórdia. Ela pensou em seu pai erguendo uma pá. Tana pensou em todas essas coisas enquanto enfiava a faca de madeira no coração de Lucia em Morial. Fissuras pretas apareceram na face dele, espalhando-se por todo o corpo e, um instante depois, a pele dele rachava e se partia como pedra molhada. Capítulo 38. Amanhã eu devo ter algumas gravações realmente interessantes a postar. Uma das minhas vizinhas, uma jovem que atende pelo nome de Cristobel, talvez por causa do poema de Coleridge intitulado Cristabel, embora a diferença na grafia faça com que eu duvide que ela conheça o poema, me pediu emprestados alguns equipamentos. Ela tem uns novos hóspedes na casa dela, incluindo outra jovem, que se autodenomina Midnight e deseja gravar a própria transformação em vampira. Se eu emprestar a ela aquilo de que precisa e lhe mostrar como colocar tudo em funcionamento, ela prometeu que posso ser uma das testemunhas e até que eu mesmo posso fazer algumas filmagens. Trata-se de uma oportunidade rara, que me deixou surpreso ao ser oferecida a mim de bandeja depois de eu haver passado anos tentando encontrar alguém disposto a me deixar filmar essa mesma coisa. Por que eu quero fazer isso? Em primeiro lugar, porque há muito poucas filmagens da transformação na esfera pública, embora eu tenha certeza de que há rolos e mais rolos delas escondidos em algum lugar em laboratórios dos governos. E, é claro, é provável que isso traga muitas visitas ao blog. Mas eu tenho que admitir para mim mesmo, e para vocês, porque sou um jornalista meio que confessional, que aquilo que estou mais ansioso por ver é o momento exato da transformação. A centelha, se quiserem chamá-la assim, da transformação. E estou ansioso para vê-la com os meus próprios olhos. A grande pergunta dos vampiros, a pergunta que assombra tanto governos como indivíduos, a pergunta que fica como uma pulga atrás da minha orelha toda noite quando vejo seus olhos vermelhos observando os cidadãos de Coldon da forma como gatos famintos olham para peixes em um balde é: o que são eles? São doentes ou demoníacos? São humanos que ficaram doentes, merecendo cuidados médicos e hospitalares, como alguns argumentaram. Ou serão eles os corpos de nossos entes queridos animados por alguma força sombria que nós buscamos destruir? Vivendo aqui em Coldon, eu tentei observar e documentar o nosso novo mundo, mas falhei em responder a essa pergunta básica. Eu falhei até mesmo em decidir por mim mesmo. Talvez seja loucura pensar que eu vá ser capaz de dizer algo significativo apenas observando uma garota humana transformar-se em vampira. Afinal, estarei longe de ser o primeiro a ver isso acontecer. Os cientistas observaram o vampirismo, até mesmo passaram por isso. Mas eu ainda quero poder olhar nos olhos desta mulher quando ela se erguer dos mortos. Quero usar algo completamente diferente de instrumentos e monitores. Eu quero usar o meu instinto. Quero ver se acredito estar olhando nos olhos da mesma pessoa. Existe algo de fácil em relação à ideia de que o vampirismo seja algum tipo de doença. Então eles não têm como evitar se não nos atacarem. Não podem evitar cometer assassinatos e atrocidades. É somente às vezes que eles conseguem se controlar. Eles estão doentes. Não é culpa deles. E existe algo até mesmo mais fácil em relação à ideia de invasão demoníaca. Alguma coisa forçando nossos entes queridos a fazer todos os tipos de coisas terríveis.
Ainda assim não é culpa deles, só que agora podemos destruí-los. Mas a terceira opção, a possibilidade de que haja algo de monstruoso dentro de nós que possa ser liberado, é a mais perturbadora de todas. Talvez sejamos apenas nós com uma fome extrema, nós com alguns assassinatos acidentais no histórico. A humanidade, sem as rodinhas extras da bicicleta, derrapando por uma colina íngreme. A humanidade, livre das amarras da consequência e com o dom do poder. A humanidade, afastada de todas as coisas humanas. E então, prezados leitores, a resposta que espero ter amanhã não será uma resposta científica. Eu espero ser capaz de decidir por mim mesmo. Quando nos transformamos, existe algo que é empurrado para dentro de nós ou está mais para algo dentro de nós que foi liberado? Capítulo 39. Tana saiu andando do salão, empurrando e passando pelos guardas da Corpus des Ténèbres, e dirigiu-se à porta da frente. Ela virou-se para trás uma vez, para olhar para Gavriel, que estava parado, em pé no centro do chão, como uma estátua de mármore pintada de vermelho, mas a cabeça latejava e o pescoço estava dolorido e, quando ela abriu a boca para falar alguma coisa, Tana estava sem palavras. Aquilo tudo era demais. Ela havia se empanturrado de horror, e tudo o que podia fazer era sair daquela casa cambaleando e tatear dentro do vestido de couro em busca do celular de Jameson. O ar fresco roçava sua pele. Pearl. Tana tinha que encontrar a irmã, mas, se pela visse agora, ela gritaria sem parar. O sangue era tão pegajoso. Gavriel não a havia chamado, não havia saído do lugar. Mas então, bem, ela quase havia arruinado a vingança dele antes de tê-la roubado para si mesma. Talvez ele estivesse feliz porque ela se fora. Venha até o baile eterno, dizia a mensagem no celular de Jameson. Nós estamos com ela. Tana seguiu caminhando pelas ruas de Coldon, sem sentir nada. O lugar era fácil de achar, até mesmo tão desorientada como ela estava. As pessoas não se importavam em lhe dizer por onde deveria ir, aparentemente não se incomodavam com o fato de que o rosto da garota estava manchado de sangue, não se importavam que as mãos estivessem escuras de sangue. O comportamento casual das pessoas era horripilante, mas não tão horripilante quanto quão fácil tinha sido enfiar uma faca no coração de um vampiro que suplicava pela vida. Tana encontrou o lugar, a igreja em domo com janelas de vitrais pintadas de preto ao longo dos primeiros andares. Luzes estroboscópicas iluminavam os painéis no domo. As portas, cobertas com posteriores feitos com estêncil cor-de-rosa, eram pintadas com o mesmo preto de piche das janelas. Havia música tocando lá dentro, e umas poucas pessoas sentadas nos degraus, fumando e conversando. Uma garota com cabelos verdes presos em uma dúzia de tranças erguia uma câmera de vídeo para entrevistar uma mulher mais velha com longos cabelos brancos e olhos vermelhos reluzentes. Tana reconheceu-a com uma sombria pontada de surpresa como a velha senhora do Last Stop. O porteiro puxou para o lado a corda de veludo, acenando para que Tana passasse à frente de uma pequena fila de pessoas esperando para pagar para entrar, nem mesmo se dando ao trabalho de tirar a pulsação dela. Talvez as regras fossem diferentes para pessoas que usavam como acessórios uma grande quantidade de sangue azulado em seus vestidos vermelhos. Então ela estava lá dentro, em meio à multidão que dançava. A música socava o ar, e um carpete de pessoas enchia o salão, girando e balançando ao som da música. Garotas e garotos dançavam em jaulas que se erguiam do teto em movimentos repentinos, de fazer parar o coração, como em uma montanha-russa, fazendo todo mundo gritar. E, acima disso tudo, havia câmeras como as que ela havia visto na Praça do Suicídio, como aquelas na casa de Lucien Morial, observando tudo com olhos desprovidos de misericórdia, transmitindo a coisa toda ao vivo. Havia um bar ao longo de uma das paredes que servia álcool de barris de destilação de cobre. A bebida vazava para dentro de canecas diferentes umas das outras. Nas beiradas externas, alguns jovens passavam pontas de baseado uns para os outros, e o pesado odor de haxixe competia com o cheiro de podridão no tempero do ar. Em um dos cantos havia o que restara de um antigo confessionário. Jovens esperavam em uma fila para sentar-se nele, puxar as cortinas e contar seus pecados de forma anônima para uma câmera. Havia uma garota na fila, cujas lágrimas escorriam pelas bochechas. Atrás dela, a pista de dança estava cheia de pessoas se jogando de um lado para o outro, pulando e girando. O cavernoso baile eterno era estranhamente familiar. Tana o havia visto antes nas telas dos computadores de amigos e em posteres em armários. Agora, movimentando-se com a multidão, aquilo parecia irreal, como se fosse o set de um filme. Tana suspeitava que Peru deveria adorar isso. Um calafrio passou por seu corpo. Depois, outro. Tana analisou a multidão, tentando encontrar a irmã ali.
Seu olhar esbarrou com uma silhueta familiar, cujas costas estavam pressionadas junto aos pilares de suporte da escadaria. Por um bom tempo, ela analisou a jaqueta militar azul marinho dele, com as mangas arrancadas, a cinta-liga com meias brancas opacas e grandes botas pretas, o cintilante delineador azul. Ele tinha algo preso ao braço que parecia um tubo hospitalar para punção de sangue. Tana percebeu que aquele era Rufus, cujo suor formava um traço descendo pelo pescoço enquanto dançava. Até onde ela podia ver, ele estava sozinho. Um garoto de olhos vermelhos e uma garota loira estavam ajoelhados na frente dele, alternando-se para beber do tubo preso a seu braço. Tana sentiu uma agitação no estômago, meio de repulsa e meio de fome. Ela foi a passos incertos apoiar-se no corrimão de uma escada de metal corrugado que dava para um segundo andar cujo cordão de isolamento estava solto, inspirando uma vez atrás da outra, até ter certeza de que não vomitaria e nem atacaria ninguém. Tinha que encontrar Pearl, tinha que se conter por tempo bastante para levar a irmã de volta ao portão. E, horrivelmente, naquele instante, ela pensou em Gabriel olhando para ela enquanto saía do salão de baile com teto de vidro. Gabriel, que havia parecido completamente insano, mas que sabia exatamente o que estava fazendo o tempo todo. Gabriel, que havia colocado sua vingança de lado por um tempinho para seguir em uma aventura com ela. Tana balançou a cabeça, o que foi um erro. Isso fez com que a cabeça latejasse pior do que nunca. Tana, disse alguém, e então Valentina estava lá, ao lado dela, pressionando uma caneca em sua mão. Ela havia trocado de roupa, puxado os cabelos para trás, lavado o rosto e tirado toda a maquiagem. Ah, que bom, Tana, você está bem. Você voltou. Ela bebeu automaticamente, o álcool descendo e fazendo arder a garganta dolorida. Veja quem nós encontramos, disse Valentina, e Aidan surgiu por detrás dela, com seu sorriso inocente e afiado. Pearl estava sentada no ombro dele, como se fosse muito mais nova, com as pernas desengonçadas de garota de 12 anos balançando sobre o peito dele. Em volta do pescoço dela estava o pesado medalhão de granadas. Ela abriu um largo sorriso para Tana, e sua expressão foi ficando menos iluminada quando ela viu o sangue manchando a face da irmã e escurecendo o vermelho de seu vestido. E aí, pipoquinha? Disse Tana baixinho, exatamente como sua mãe costumava fazer. Não me chame assim, respondeu Pearl, sua dignidade claramente ofendida. Ela estava usando uma cintilante blusa preta, calça jeans e seu par predileto de botas azuis de cowboy. Os olhos estavam delineados com lápis preto. Tana virou-se para Valentina, pegando na mão dela e pressionando-a. Obrigada. Eu não tenho como lhe agradecer o suficiente. A garota balançou a cabeça. Não, espera. Foio Aiden Kea Encontro. Aiden? Tana ergueu o olhar para ele, descrente. Eu a avistei perto dos portões, contou o rapaz. Ela estava bem apavorada. Pearl olhou para ele sentindo-se profundamente traída. Eu tinha um plano. O Aidan era o único de nós que a conhecia pessoalmente, disse Valentina. E o único que não era um completo estranho para ela. Tana assentiu, esticando a mão para Pearl, com o olhar fixo em Aidan. Obrigada. Quando a Pauline me ligou, eu imaginei que eu devia uma a você. Talvez eu lhe deva mais do que uma. Aiden curvoesi para Bixo, de modo que Pearl pudesse descer de seus ombros. Ela foi para os braços de Tana, dando um abraço apertado na irmã. Tana pôde ouvir a batida como a da asa de um passarinho e o cheiro doce do sangue sob a pele da menina, mas, se Aidan podia aguentar isso, então ela também poderia. Pressionou a boca nos cabelos de Pearl e sorveu o cheiro dela, memorizando-o. Eu só queria estar aqui com você, disse Pearl, cujos ombros estreitos tremiam. Eu queria ajudar. Eu não sabia. Está tudo bem, sussurrou Tana, abraçando-a ainda mais apertado. Vai ficar tudo bem. Nós vimos você, disse Aidan, apontando para uma das telas suspensas nas vigas de metal. Quero dizer, não tudo, mas, com Lucien, no fim. Ela olhou para eles. Vocês viram o que aconteceu? Lucien Morial está morto, disse Valentina, falando mais alto do que a música. Nós vimos isso. Não conseguimos ouvir tudo, mas parece que ele ficou maluco. Mas você estava incrível, afirmou Aidan. E, pela primeira vez, quando ele sorriu, os olhos vermelhos e dentes afiados pareciam uma parte normal dele. Bello vestido. Eu sinto muito, Tana, disse Pearl, cujos dedos afundavam-se no braço de Tana. Eu achei que ele... Eu realmente não sabia. É claro que você não sabia. Tana puxou a irmã para o lado de modo que pudesse conversar com ela com um pouco de privacidade. Eu também não sabia. E é por isso que você tem que sair de Coldon. Eu posso te tirar daqui, mas você tem que me prometer que nunca mais vai voltar. Nunca mais. Mas ninguém sai daqui, respondeu Pearl, espantada. Bem, você vai sair, volveu Tana. Agora mesmo. Pearl olhou para a irmã por um bom tempo. O Aiden me prometo que a gente poderia se divertir esta noite. Se eu posso sair, não vou poder sair de manhã? Tana desferiu a Aiden su olhar mais feroz.
Ele deu de ombros, de forma elaborada. O que eu poderia fazer? Ele perguntou, como se não fosse um vampiro assustador. De qualquer forma, você não acha que é um pouco injusto ela ter vindo até aqui e não ter uma história para contar às amiguinhas dela? Você sabe que eu tenho uma queda por uma garota fofinha com grandes olhos suplicantes. Pearl Abafu o Riso. Tana meio que não confiava em si para falar nada. Por um bom tempo, ficou olhando para os balanços, onde garotas e garotos pintados com cores brilhantes estavam pendurados acima da multidão, para as luzes piscantes e para o domo rachado bem acima deles. Era belo, à sua maneira. Tudo bem, disse Tana. Mas você vai voltar ao portão logo antes da alvorada. Promet? Vamos levar você até lá. Pearl Ascension. Eu posso dançar mais um pouco com o Aidan. Ele vai me proteger dos outros vampiros. Ele sorriu aquele sorriso charmoso dele. Uma face como a de um querubim iníquo. Era isso que ela havia pensado antes de Aidan ter sido transformado, e isso era até mesmo mais verdadeiro agora. Ele poderia ser um monstro, mas também era Aidan, e Aidan não machucaria Pearl. Claro, disse Tana. Só não o deixe exausto. Eu sou um morto-vivo, ele informou a Tana. Eu nunca vou morrer de cansaço. Tana ficou observando enquanto eles giravam na multidão, os cabelos de Pearl voando atrás dela como um estandarte escuro. Você está bem? Perguntou Valentina. Tana balançou a cabeça em negativa, tentando sorrir para tirar a pontada mordaz disso, mas o sorriso saiu um pouco doentio. Era estranho que tudo estivesse acabado e fosse a mesma coisa que antes, e ao mesmo tempo, que tudo estivesse totalmente mudado. Era estranho pensar que, gostando ou não, este era o seu novo lar. Eu vou até o bar, disse Tana. Vou ver se consigo limpar o rosto com um guardanapo úmido ou algo do gênero. Isso vai fazer com que eu me sinta um pouco mais humana. Valentina assentiu, e Tana foi empurrando as pessoas em meio à multidão para chegar até o bar. 2 vezes, alguém parou para cumprimentá-la batendo a palma aberta na dela, ou para lhe oferecer uma rodada de drinks em sua honra. Uma vez, alguém a parou para lhe oferecer um gole de sangue de seu tubo hospitalar. Ela se empurrou para longe deles, tonta. Supunha que Lucien não fosse tão popular em Coldon quanto havia sido na televisão. Avistando Jameson sentado em uma das pontas do bar, Tana dirigiu-se até ele, que a saudou com sua xícara quando ela chegou perto bastante para se apoiar no balcão de concreto. Parabéns, disse ele, fazendo um sinal para chamar o barman. Um instante depois, Tana estava com outra caneca à sua frente, entregue por uma mulher com dreadlocks vermelhos cor de maçã, que claramente não se importava com identidade. Em um pulo, Tana sentou-se em uma banqueta. Ele bateu na caneca dela com a sua, em um brinde, e anunciou, você é famosa. Sabe disso, certo? E vai ficar até mesmo ainda mais famosa depois desta noite. Ela virou a maior parte do conteúdo do copo, encolhendo-se. Em seguida, virou o restante sobre o rosto. Aquilo ardia, mas ela imaginou que isso significava que o álcool estava desinfetando-a, como era de esperar. Você tem algum lenço de papel para eu me limpar? Perguntou. Ele enfiou a mão nos bolsos e tirou de lá um lenço de pano masculino e antiquado. Ela pegou e limpou o rosto com ele, deixando-o em um tom de um vermelho muito escuro. Sinto muito por arruinar isto daqui. É para isso que ele serve. Olha, eu estava falando sério sobre você ser famosa. Uma de apenas 2 sobreviventes do que eles estão chamando de tragédia ao pôr do sol, disse ele, não soando muito sóbrio. A garota que veio de carro com um amigo infectado e um vampiro até Coldon e os entregou. A garota que matou uma vampira em frente às câmeras. Ah, vídeos de você tem estado em todos os noticiários e em todos os blogs. A gravação de você lutando na terra, ao lado das latas de lixo, com aquela garota, Midnight, é particularmente popular. E agora, você matou Lucien Morial. Você deveria cobrar para dar entrevistas. Eu estava preocupada que a Pearl fosse ficar enfurecida, disse Tana. Ela adorava o programa do Lucien. Jameson do Risada. Você tem que me trancafiar, disse ela. Tem que me trancafiar e jogar a chave fora. E quanto à sua irmã? Ele perguntou. Ela vai para casa, e, se algum dia eu a vir de novo, sei o que devo fazer. Ele a olhou, avaliando-a de forma tal que fez com que ela se lembrasse, de um jeito alarmante, da mãe dele. Eu sei de um lugar. Nós podemos ir até lá pela manhã. Então ele ficou hesitante. Você tem certeza disso? Tem certeza de que não quer ser uma vampira? Você está aqui em meio a um oceano de pessoas que te dariam o sangue delas. Que diabos, eu te dou o meu sangue se você quiser se transformar. Você acha que eu deveria? Ela perguntou, descansando a cabeça no balcão do bar. O ar estava quente com calor de corações pulsantes e bombeando sangue, um calor que se erguia da pele humana. Só de inalá-lo ela se sentia tonta. Era tentador. Cedar. Desistir. É difícil não querer isso por aqui. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Os mais altos predadores. Então por que você não se transforma? Por que não pede para sua mãe te transformar?
Eu sou contraditório, disse ele, bufando de desdém e olhando para a pista de dança. Ela seguiu o caminho do olhar dele e viu que estava observando Valentina enquanto ela conversava com um garoto que trajava um longo casaco de couro. Aidan e Pela ainda estavam girando em círculos insanos. Às vezes eu não sei o que quero. Tana gostava da sensação do concreto fresco sob a bochecha. Era áspero e liso ao mesmo tempo, da forma como ela imaginava que poderia ser a sensação das escamas de um dragão. Ela é bonita. Ele soltou um suspiro. Ela me disse como você foi ótimo, salvando A e o amigo dela e tal. Agora ele estava com um largo e melancólico sorriso no rosto, balançando a cabeça em negativa. Agora eu estou vendo aonde você quer parar com isso. Pode parar. Você não gosta dela? Perguntou Tana. Então, desejou não ter feito essa pergunta, porque, se ele dissesse alguma coisa horrível sobre Valentina, ela acabaria odiando-o. É claro que eu gosto dela, respondeu ele, como se achasse difícil imaginar como alguém não gostaria de Valentina. E, se você contar isso a ela, eu vou fazer com que você lamente muito por ter aberto a boca. Olha, a Valentina é difícil explicar. Ela está aqui por um motivo, e por um motivo apenas, o mesmo motivo pelo qual as pessoas abrem mão de vidas seguras e normais para virem até aqui, para serem vampiros. Ela não está procurando alguém como eu. Ela pode levar para casa um cara comum caso se sinta solitária, mas não fica sério com nenhum deles. Ela está procurando alguém como o seu amigo lá. Garotos são tão idiotas, pensou Tana. Você deveria dançar com ela. Ele encolheu-se, como se ela tivesse sugerido que ele esfaqueasse os próprios pés. Eu realmente não danço, e ela estava aprisionada faz pouco tempo. Talvez ela não esteja muito afim de dançar. Tana duda ombros, deslizando para fora da banqueta. Vamos perguntar a ela. De jeito nenhum, disse Jameson. Então você vai simplesmente ficar aqui sentado, nas sombras, observando-a como um doido, disse Tana, certificando-se de que ela não se meta em mais encrenca. Se ela se meter em encrenca, não há muito que eu possa fazer, Ele tomou mais um gole da caneca à sua frente. Havia uma faixa azul em volta da caneca, que estava rachada em um dos lados. Parecia ter sido colada às pressas, porque ainda havia uma linha de um material transparente endurecido, como uma cicatriz mal curada. Ela achava que a sua mãe era sua namorada. Contou Tana, que fez um gesto para Valentina, vago bastante para significar qualquer coisa, e depois apontou para Jameson. Ele parecia alarmado. E ela queria salvá-la, porque isso era uma coisa que ela poderia fazer por você. Foi assim que ela acabou sendo aprisionada na casa de Lucien. Eu aposto que ela não contou isso a você. O que você está fazendo? Ele perguntou, segurando no braço de Tana com força suficiente para machucar. Se você soubesse o tipo de semana que eu tive e que tipo de semana estou prestes a ter, então você saberia que é simplesmente melhor vir comigo. Com isso, ela arrastou-o para fora da banqueta em que ele estava sentado e levou-o para o meio da multidão. Jameson desferiu um olhar assassino para Tana, mas se permitiu ser puxado. Valentina viu os dois se aproximando e pareceu, na verdade, mais aterrorizada do que ele. Pelo saiu correndo em direção à irmã, porém, ávida para dançar mais, acenando para cima, para as câmeras suspensas, como se estivesse acenando para todos os amigos lá em sua cidade. Isso não vai mudar nada, disse ele, baixinho. Então eles estavam dançando juntos, todos os 5, com suor escorregadio nos braços e pernas e a música zunindo nas cabeças. Até mesmo Jameson estava sorrindo enquanto Valentina girava ao redor dele, e os dedos dele ficaram por um instante longo demais nos quadris dela, e o olhar dele voltou-se para baixo, a timidez colorindo suas bochechas. Aidan girou Pero nos braços, erguendo-a no ar e fazendo-a rir. Tana dançou até que a dor na cabeça se esvanecesse, até que os seus pés descalços doessem de socar o chão, até que o corpo estivesse gloriosamente exausto e, com todos os movimentos, ela sabia que havia ganhado o dia porque sobrevivera a ele. De alguma forma, Valentina persuadiu Jameson a ficar na pista de dança. Ele estava com as mãos em volta da cintura dela e a cabeça dela estava curvada na direção dele como uma flor se curva ao sol. E Tana finalmente entendeu como a selvageria do baile eterno era a selvageria do pesar, a intoxicante dança do carnaval, onde as pessoas deixavam a si mesmas para trás e tornavam-se algo diferente por uma noite, na esperança de que a velha pele ainda servisse quando voltassem a ela pela manhã. A forma como eles arranjaram as coisas foi que Pauline concordou em sair do acampamento, ir de carro até o portão e pegar Pero do lado de fora. Tana e Aidan acompanharam Pela até lá, pelas ruas serpeantes e em meio ao lixo, passando pelos corpos e enxames de baratas. A aurora ainda não ardia no horizonte, mas o ar já estava mudado, com o vento trazendo cheiros cálidos do dia antes da luz do sol em si. Tana segurava a mão de Pero na sua. A irmã estava ficando sonolenta, cambaleava um pouco, com as pálpebras caindo enquanto a excitação da noite anterior se esvaía. É culpa minha que você vá ficar presa aqui para sempre, disse Perla em uma voz sussurrada. Eu estraguei tudo. Tana inspirou fundo e então balançou a cabeça.
Eu posso não conseguir sair daqui, mas será porque talvez não consiga me livrar do resfriado. E, se isso acontecer, então eu posso me despedir de você pessoalmente. E, se eu ficar melhor, então vou dar um jeito, ok? Pelo parecia muito cética, mas assentiu. Ok. E você tem que se despedir da Pauline por mim. Dê um grande abraço nela e faça com que ela acredite que eu estou bem. Ela vai ver clipes das transmissões, disse Pearl, com um tom de voz de alguém que se sentia obrigada por honra a declarar o óbvio. Bem, então, disse Tana, percebendo que a irmã estava certa, será mais importante ainda que você a convença de que eu estou bem. Eu não pareço bem? Acho que sim, disse Pearl. Tana deu um empurrão no ombro dela, fazendo com que ela abrisse um largo sorriso. Elas caminharam um pouco em silêncio. Então, enquanto passavam pela placa escrita à mão de uma dose de depresso, Pearl ergueu o olhar para Tana e piscou. Havia um garoto vampiro no baile eterno que disse que conhecia você. Que garoto? Quis saber, Tana. Pearl balançou a cabeça, levando a mão ao colar de granada. Ele disse, é uma honra e um deleite conhecer você, e é uma tragédia que você esteja aqui. Ele tinha um jeito estranho de falar, mas parecia ser legal. Ele começou a me passar uma mensagem para você, mas acabou mudando de ideia. Tana tentou se convencer de que a decisão de Gavriel de não lhe repassar uma mensagem não queria dizer nada. Porém, visto que ele mesmo não havia falado com ela, era difícil acreditar nisso. Aiden ergueu as sobrancelhas para Tana, mas permaneceu de boca fechada. Então estava na hora de abaixar-se e abraçar Pearl mais uma vez, de dizer a ela que a amava, de sorver da calidez da pele dela e de ouvir o ribombo de seu coração, antes de deixar que ela se fosse, por fim. Ficar vendo Pearl entrar sozinha em uma daquelas oscilantes jaulas de ferro foi a coisa mais difícil que Tana já havia feito na vida, mas ela fez. E fez uma nova promessa a si mesma. Ela era a garota que voltará atrás para fazer o impossível. Do lado de fora da casa de fazenda de Lance, quando tudo o que quisera fazer fora sair correndo, ela se forçara a voltar atrás por aquela janela quebrada. Quando conseguirá escapar do aposento com a claraboia, ainda havia voltado por Aida. Ela até mesmo havia voltado e matado Lucien Morial. E, se Tana fora capaz de voltar atrás e fazer todas aquelas coisas loucas e impossíveis, então talvez fosse louco o bastante para seguir em frente e salvar a si mesma também. Na manhã seguinte, Jameson trancafiou-a no celeiro de uma casa vitoriana abandonada, junto com jarras de plástico de leite contendo água fervida, algumas latas de comida, um abridor de latas, aspirinas, um punhado de cobertas e o que quer que houvesse sobrado das coisas que ela havia comprado dentro das muralhas. Tana prendeu uma algema a um dos pulsos e prendeu a outra a uma corrente que ela havia aferrolhado a um cano. Quando entregou as chaves a Jameson, estava à beira de pedir que ele esquecesse a coisa toda, que a deixasse sair, só que Tana tinha certeza de que ele quebraria a promessa e faria o que ela estava pedindo. 88 dias. 3 trancas na porta. 53 elos na corrente. Uma lâmpada sem lustre oscilando no teto. Ela dormiu por um tempinho, um sono intermitente, em seu ninho de cobertas. Então, comeu feijão frio com uma colher de plástico. Por fim, decidiu que estava na hora de ajustar a câmera antes que não conseguisse mais fazer isso. Suas mãos já estavam tremendo quando ela enfiou a primeira das baterias na traseira da velha câmera de vídeo de Midnight. Na hora em que ela terminou de colocá-la no tripé e plugá-la ao roteador que comprará de algum adolescente conhecido de Jameson, precisou cortar a base da palma da mão com a borda irregular de uma lata e sugar um pouco do próprio sangue para se fortalecer para o que viria em seguida. Então, ligou a câmera e sentou-se no chão, com as pernas cruzadas. Erguendo o olhar para a lente preta brilhante da câmera, ela começou. Oi, meu nome é Tana Ba. Eu tenho 17 anos, e alguns dias atrás houve uma festa e... Não, isso não vem ao caso. Se você está assistindo a isto, então é bem provável que já tenha ouvido falar sobre o que aconteceu lá. Olha, eu só quero agradecer a todo mundo por todos os e-mails legais e pelos posts no mural e por essas coisas todas. Obrigada também à misteriosa e talvez até mesmo legítima empresa de produção que quer me filmar matando vampiros. Mas isto aqui é o que vou fazer pelas próximas 12 semanas e meia. Então, se quiserem transmitir alguma coisa, transmitam isto. E, pai, se você estiver assistindo a isto, não fique tão zangado com a Pearl, ok? É bem glamouroso ser um vampiro. Faz sentido que alguém deseje isso. Então, dê um tempo a ela, ok? Só te resta uma filha agora. E, Pauline, obrigada por salvar o meu lamentável rabo. Eu deveria ter ligado para você mais cedo. E, para todo o resto do pessoal, acho que eu deveria mostrar a vocês algo que não seja o glamour. É assim que a gente se livra da infecção pelo suor. Eu tenho um bocado de água e algumas latas de creme de milho e vou gritar e implorar e vomitar as minhas tripas. As correntes que estão me mantendo presa são muito boas. Tana estava inspirando para dizer mais alguma coisa quando ouviu o som inconfundível de uma das trancas da porta sendo girada. E ai, disse ela. Quem está aí? A segunda tranca foi girada, ecoando no espaço vazio. Jameson? O coração dela batia com força enquanto puxava a corrente, percebendo a vulnerabilidade da posição em que estava. Bem,
disse ela para a câmera. Alguém está vindo me visitar no meu quarto secreto, onde supostamente eu deveria ficar intocada sozinha para a segurança de todo mundo. Eu espero que eles não. A porta abriu-se e Gabriel entrou no aposento. Ele olhou ao redor, absorvendo o ambiente. Estava vestindo uma calça jeans e uma camisa preta, quase exatamente a mesma roupa que usará quando ela o conhecera. As únicas diferenças eram que ele estava com pesados anéis de prata nos dedos, reluzindo com lápis lazuli e hematita, e com uma bolsa de couro jogada por cima do ombro. Ele parecia tão estranhamente belo como sempre, suas feições só um pouquinho grandes demais para a face. Cruzando a sala, ele desligou a câmera de vídeo dela. Oi, ela disse, incapaz de conseguir falar mais do que isso. Ele fechou a porta e sentou-se na terra ao lado dela. Ouvi dizer que você abriu mão do seu sinalizador. Ela deu de ombros, tentando parecer casual, como se não estivesse acorrentada à parede de uma sala, como se ele não fosse o cara mais assustador na cidade, como se ela não houvesse matado o criador dele. Acho que eu tenho que ser realista em relação às minhas chances. Você sabe quantas pessoas conseguem ir até o fim com a autoquarentena? Os números são baixos. Eu posso cortar tanto a minha própria pele para beber o meu próprio sangue a ponto de os cortes infeccionarem. Ou eu posso me esquecer de comer comida normal e acabar morrendo de fome. Ou posso jogar toda a minha água fora quando estiver tendo um ataque. É melhor dar o sinalizador a alguma criancinha, certo? Sua irmã, disse ele. Tana Asensio. Minha irmã. Gabriel cerrou os olhos, os cílios pretos como fuligem roçando as bochechas. Eu vou ficar com você. O quê? Não, disse ela, automaticamente. Não. Isso é loucura. Eu sou louco, lembrou ele. Disse isso como se estivesse declarando um fato, pura e simplesmente, o que quase arrancou uma risada dela. Tana inspiru fundo para encobrir o impulso da RIR. Olha, você entende como eu vou ficar? Eu vou vomitar e provavelmente vou fazer xixi nas calças. Isso sem mencionar os gritos. Suas mãos começaram a tremer novamente, mas ela pressionou uma na outra entre os joelhos, na esperança de esconder quão doente estava. Eu não quero que você me veja assim. Tana, quando você foi embora na noite passada, eu achei que não tinha nenhum direito de ir atrás de você, direito algum nem mesmo de implorar pelo seu perdão. E eu ainda acho isso. Então, não estou aqui para ser perdoado pela minha arrogância ou pelo que aconteceu por causa disso, embora esteja profundamente arrependido e sempre estarei. Mas deixe-me ficar sentado aqui com você por esta longa noite. Eis uma coisa que eu posso fazer. Ele enfiou a mão na sacola e tirou dali uma estranha reunião de mangás, cópias rasgadas em brochuras de livros clássicos e modernos e uma pequena pilha de revistas amassadas. Veja, eu até mesmo trouxe algumas cozias para ler em voz alta. Eu não sabia ao certo do que você gostava, então há um pouco de tudo. Por quê? Ela exigiu saber, pois, de todas as coisas que ele poderia estar fazendo, não fazia sentido que fosse até ali para fazer isso. Lucien estava morto, e ela sabia que, para alguns vampiros, sempre haveria como entrar e sair de Coldon. Gabriel poderia estar a caminho de um castelo nos Alpes e bebendo de garotas meio afogadas em vinho tinto. Eu achei que provavelmente você estivesse irritado. Quero dizer, você veio de longe para matar Lucien e, por minha causa, não conseguiu fazer isso. Não, Tana. Na verdade, embora você deva lamentar por ter feito isso, eu certamente não lamento por você ter dado aquele golpe. Ele fez uma pausa, parecendo enrijecer-se como aço, e então começou a falar muito rápido. Eu amo você, veja, e eu temo que não haja forma de dizer ou demonstrar isso que não seja terrível, exceto vindo até aqui. Se você quisesse, eu mataria o mundo inteiro por você. Ele pareceu notar a expressão que passou pela face dela antes de se apressar a continuar. Ou não, obviamente. Mas acho que eu poderia ler em voz alta para você. Ele pegou uma velha edição da revista Rolling Stone da pilha, erguendo-a vagamente, e ficar aqui sentado com você. Como uma pessoa normal que amasse você poderia fazer, se você estivesse com uma doença normal. E, visto que não está com uma doença normal, eu sou simplesmente a pessoa certa para o que você tem. Ela começou a dar risadinhas, incapaz de se conter. Ele nunca dizia nada que ela esperava ouvir, nunca, e isso não era nem um pouco diferente. Pigarreando, ela tentou encontrar as palavras certas. Eu preferiria que você não matasse todas as pessoas do mundo. Sim, isso é verdade. E eu também tenho sentimentos por você. Sentimentos grandes, esquisitos, loucos. É uma coisa rara encontrar alguém que consiga me ver como eu sou, ainda mais que espie dentro das partes sombrias de mim que até mesmo eu não quero ver. Você fez isso, e também riu das minhas piadas. Então, eu estou assustada, porque você não apenas não é humano, você não é como ninguém. Não existe ninguém como você em todo o mundo e é você que eu quero. Eu quero você e eu odeio querer as coisas e eu odeio especialmente admitir que as quero. A boca de Gabriel curvou-se em um sorriso feliz e cheio de esperança. Então eu posso ficar? Ela sentiu-se cheia de pânico. Não, 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 você não pode ficar.
Se você ficar, vai me deixar sair. Eu vou implorar e implorar, e você vai me deixar sair. Não vou, não, disse ele, aproximando-se mais dela. Você não me pediu para deixá-la sair do quarto de Elizabeth, quando estava algemada à cama. Você conseguiu se soltar sozinha em vez de simplesmente pedir isso a mim. Lembra-se disso? Você não achou que eu fosse soltá-la naquele momento. Isto aqui é diferente. Além do mais, eu provavelmente estava errada. SHHH, Tana, disse ele, acariciando os cabelos dela. Ah, minha doce Tana. Lembre-se de que eu ainda sou um monstro. Eu posso ouvir você gritar e chorar e implorar e ainda assim não a deixarei sair. A voz de Gabriel fez com que Tana estremecesse com uma deliciosa combinação de nervosismo e calma. Lembrou-se da gravação que havia visto dele muito tempo antes de os dois se conhecerem, aprisionado e insano debaixo de um cemitério em Paris, banhado em sangue e cortado em 1000 lugares. Se alguém sabia o que era ficar sozinho e sentindo dor, esse alguém era Gabriel. Pela primeira vez desde que ele entrará na sala, ela começou a acreditar que poderia não ter que passar por isso tudo sozinha. Você não pode me deixar beber o seu sangue. Não pode me morder. Mesmo que eu implore, mesmo que eu suplique e ameace e minta. Você tem que me prometer. É a única maneira de eu melhorar. Eu juro. Ele estava com os olhos vermelhos fixos nos dela. Solimment, e eu juro. Ela relaxou junto a ele, inalando o cheiro de fumaça e alvejante e os fracos traços de sangue coagulado. Sentiu o ombro dele muito sólido junto à sua bochecha, o roçar dos cabelos pretos como nanquim, muito finos. Você não vai mesmo me deixar sair? Permita-me explicar a você como a minha vida inteira me preparou para este momento. Eu estou acostumado com garotas gritando, e seus gritos serão mais doces do que os gritos de amor de outro alguém. Ela quase deu risada, porque essa era uma coisa perfeita a dizer tanto quanto era perfeitamente horrível. Ok, disse ela, sonolenta e com frio, sentindo os tremores começando a voltar. Você pode ficar. Eu quero que fique. Por favor, fique. Ela cerrou os olhos e fez a única pergunta que tivera medo de fazer esse tempo todo. E se eu não voltar atrás? Se eu não for mais humana? Ele sorriu. Ela pôde sentir o sorriso na própria pele. Então caçaremos vampiros juntos e você beberá o sangue deles. A dama ou o tigre, disse ela, pensando no jogo de beber que havia jogado na casa da fazenda, pensando na história que nunca terminara, pensando em uma moeda girando sem cair, nem cara, nem coroa. Minha dama, o tigre, ele disse a ela, e levantou-se para ligar a câmera. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!